Bom, vamos falar de mais alguns recursos que as planilhas eletrônicas podem nos trazer, que no caso, em consideração a como esse documento vai ser exibido. Então, se você clicar aqui no botão de impressão, de imprimir no caso, né? Ou se você estiver no seu Excel ou no Impress e clicar no botão de visualizar a impressão, você vai ter uma tela parecida com essa. Eu vou dar um zoom aqui. E como vocês podem ver, as linhas que dividem as células e as colunas, né, que fazem o contorno delas, elas estão meio acinzentadas. E significa que se eu gerar um documento a partir desse arquivo, dessa planilha, ela não vai mostrar isso. Então vou fazer um exemplo aqui para vocês. Eu vou colocar aqui para rodar na minha impressora como arquivo. Ele vai gerar um PDF. E vou abrir aqui no meu editor de PDF, no meu visualizador de PDF. Vocês vão ver que ela está meio acinzentada ainda. No caso do Excel e do Impress, ele fica literalmente transparente, certo? A borda simplesmente não aparece. Então eu estou aqui com o meu Impress aberto e vou clicar aqui em visualizar a impressão. E como vocês podem ver, ele vai estar aqui, ó, totalmente transparente. Ela não é mostrada para o nosso usuário final. Esse documento não vai ter os traços da nossa planilha. Então, como é que a gente vai fazer para resolver isso? Aqui no Impress, no Spreadsheet, você vai ter aqui esse botãozinho chamado bordas. Quando você clicar, vai aparecer diversas opções aqui para você escolher. Por exemplo, se eu clicar aqui borda à esquerda, da próxima vez que eu for visualizar, vocês vão ver que a borda da esquerda ela está visivelmente preta, né? No caso ela está preenchida, essa borda, enquanto as demais permanecem sem denominação. Isso porque eu selecionei o intervalo. Se eu clicar só nessa célula, vir aqui e colocar, por exemplo, a borda de cima, então no caso, quando eu mandar imprimir, somente a borda dessa célula é que vai ser alterada. Outra coisa importante é que na maioria das vezes as pessoas já vão utilizar a borda total, né, que é todas as bordas. Então o seu documento vai ficar literalmente parecendo uma tabelinha, como esse pedaço aqui que foi alterado agora. Fiz a seleção, cliquei para usar a borda total. Mas nem sempre é o caso. Porque, por exemplo, se eu vir aqui e colocar para utilizar borda total em toda a minha tabela, na minha planilha, o que vai acontecer é que, como eu ainda não formatei essa... Desculpa, eu esqueci de colocar essa célula aqui. Deixa eu... Tá aqui, borda total, pronto. Como eu ainda não formatei minha planilha, vai ter esse problema. E como vocês podem ver, essa célula, ela tá com o conteúdo pegando o espaço de duas, assim como essa, certo? E no Google Spreadsheet, ele já assume que você quer trabalhar aqui com o espaço dessas duas células. Mas se eu colocar um conteúdo qualquer aqui, você vai ver que ele vai ficar quebrado esse conteúdo. E aí o que vai acontecer é que parte do conteúdo que era para ser mostrado não vai aparecer na tela, ele vai ficar por trás. Então, nisso a gente vai falar agora sobre mesclagem de células. Então, no caso aqui, deixa eu deixar com todas as bordas. Então, a mesclagem, ela pode ocorrer tanto na horizontal quanto na vertical. Mas a mesclagem não pode ocorrer na diagonal. Então, por exemplo, se eu seleciono essas duas células e clico em mesclar, que é esse itemzinho aqui, mesclar células, você vai ver que ela deixou de ser duas células e passou a ser uma célula só, combinando a célula A1 e a célula B1. Então é como se A1 e B1 passassem a ser um espaço só. Então, quando eu for utilizar, o próximo já não é mais o B1, já é o C1, beleza? Então, tenham cuidado
quanto a essa questão. É possível também mesclar na vertical, como eu falei para vocês. Eu vou mesclar aqui essas duas células e, como vocês podem ver, elas duas agora se comportam como se fosse uma só. Então não existe mais as células A11 e A12. Existe a célula mesclada, que é o resultado do espaço de A11 e A12. Beleza? Uma coisa interessante e que eu não mencionei no início das aulas é que você pode redimensionar as suas células na horizontal, clicando na borda da coluna e arrastando para a esquerda ou para a direita, de acordo com o que você precisar. Ou, se você quiser fazer o alinhamento automático, basta você clicar 2 vezes na borda e ela vai se adequar ao conteúdo maior daquela célula. Então entendam que, como essa daqui é uma combinação de A1 e B1, ele assume que esse aqui é o maior conteúdo. Então todo o conteúdo está obedecendo aqui o alinhamento como se fosse aqui A1, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar essas duas aqui, todas essas linhas selecionadas, e vou clicar aqui em mesclar, fazendo assim com que elas se transformem em uma célula só. É possível também alterar a altura da linha. Basta você clicar na borda inferior da linha que você quer alterar e mexer. Lembrem-se que é na borda inferior, não é na borda superior. Então, quando eu clico aqui, eu não estou alterando a linha 2, eu estou alterando a linha 1. Além disso, nós podemos trabalhar o alinhamento do texto. Mas esse alinhamento, diferente do alinhamento do editor de texto, ele não vai trabalhar só na horizontal. Então, no caso aqui, o alinhamento horizontal, a gente vai ter os mesmos, né, que vai ser a esquerda centralizada e a direita. Não vai ter o alinhamento justificado, porque alinhamento justificado é mais adequado para texto, não para planilhas. E além disso, nós também vamos ter o alinhamento vertical, em que você vai poder alinhar o conteúdo, a base, que já é o padrão, ao topo e ao centro da célula, beleza? Então, atente-se que muitas vezes isso vai trazer uma visibilidade melhor para o conteúdo da sua tabela. Então, continuando aqui, eu vou mesclar essas duas células, ou até mesmo eu posso simplesmente vir aqui e só adequar o tamanho. Aí eu não preciso mais da célula D, então eu vou clicar aqui em mesclar novamente. Ele vai retirar a mesclagem de tudo. Vou selecionar novamente aqui essas 3 e mesclar. Seleciono essas células aqui dessa linha e vou retirar a borda. Para retirar a borda é só clicar aqui em limpar a borda. Você também pode definir o estilo da borda, que eu acabei esquecendo de mencionar isso, né? No caso aqui nós temos a borda sólida, que é um traço fixo, mas você pode estabelecer que a borda vai ser pontilhada. Então, no caso, se você olhar agora aqui a previsão de impressão, você vai ver que a borda está toda pontilhada. Isso aqui é uma coisa mais de experimentação para você poder testar. É um recurso que existe, mas honestamente eu não vejo muita finalidade da pessoa estar modificando o estilo da borda, principalmente para o pontilhado, vamos supor. E você também pode definir a cor da borda, aqui clicando aqui nesse lapisinho, e escolher a cor da borda que você quer. Só tenha cuidado para não usar cores muito impactantes que possam causar estranheza para a pessoa que está vendo o seu documento. Deixa eu deixar aqui como preta mesmo. Prontinho. Então agora vamos falar aqui de um recurso bem bacana, que é cálculo de porcentagem usando planilhas eletrônicas. Você não precisa saber aquelas fórmulas matemáticas de razão de 3 e por aí vai para poder fazer funcionar aqui. No caso, o que é que você precisa? Simplesmente você precisa do valor base e do valor total. O valor base vai ser o valor que eu quero saber a referência de quantos por cento é do valor total. Então, no caso, eu quero saber quantos por cento, R$50, é de 690. Então, eu vou botar aqui, ó, igual a B3, perdão, dividido pelo valor total. E aí, quando eu apertar Enter,
ele já vai colocar automaticamente para mim que é 7,25%. Mesma coisa aqui pro 100, então eu vou clicar aqui, dividido pela célula do total. Perdão, botei foi soma. Nossa. Perdão. Igual D4 dividido pelo total. Pronto. Então, como vocês podem ver, ele vai colocando isso de forma automática. Existe um recurso muito bacana, que é você poder replicar o resultado de uma fórmula a outras células e ele adaptar para elas. Mas, infelizmente, esse recurso não vai funcionar aqui, por isso que eu estou fazendo manual, tá? Então, vamos lá. Pega aqui e divide. Opa, acho que eu cliquei no botão errado ali. Agora fez mais sentido. Aqui, dividido pelo total. E o interessante de manter a sua planilha usando valores dinâmicos dessa forma é que na medida que você fizer alterações nos valores da sua planilha, esses percentuais vão todos ser alterados. Por exemplo, eu vou vir aqui e colocar 120. Então, o valor da soma e o valor dos percentuais foram todos alterados. E uma coisa interessante é que se você fizer a soma aqui, você vai ver que a soma está dando 100%. Maravilha. Eu vou vir aqui e vou mesclar essas duas células só para poder organizar. Então vejam que com poucos cliques você consegue sim fazer uma organização da sua planilha. Mas eu estou achando esquisito essa distância entre a primeira célula e a segunda. Bom, lembre-se que ela ficou desse jeito porque ela está mesclada com as demais aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir e vou reduzir até um ponto que eu ache interessante. E como as células estão mescladas aqui em cima e essas duas aqui embaixo, vocês viram que elas adaptaram seus tamanhos para poder ficar mais adequada para a exibição. Beleza? Então a coisa interessante desse recurso de mesclagem é que elas vão se adaptar de acordo com o conteúdo que está sendo exibido. Beleza? Outra modificação que eu vou fazer aqui vai ser colocar esses títulos centralizados na horizontal, para poder ficar um pouco mais organizado. E assim como nas edições de texto, você pode estabelecer uma cor de frente, né, a cor do texto mesmo, que eu vou colocar aqui branco, e uma cor de fundo, que eu vou colocar aqui um cinza um pouco mais escuro, para poder mostrar as informações. Você pode trabalhar negrito, itálico, assim como você trabalhou lá no editor de texto, né? Algumas edições de texto básicas é possível você trabalhar aqui e ajuda o seu usuário a ter uma noção de qualidade de apresentação, porque quando as informações estão muito aglomeradas, elas acabam causando uma certa estranheza para a pessoa que está observando e aí dificulta a visualização do conteúdo tabulado, né, que é em formato de tabela, ao invés de facilitar.